Olá, pessoal. Boa noite. Pedro chegou, muito bem. Muito rápido. Cadê o Pedro? Conectando. Boa noite, Aí, boa noite. Tudo tudo bem, certo? Pedro? Tudo tranquilo. Pessoal entrando aí. Vamos dar um tempinho ainda para o pessoal ir entrando. Já nos digam aí se estão nos escutando bem, estão vendo bem a gente. Tu tá me escutando bem, Pedro? Eu tô. E tu tá bem Ótimo. também? Então, Tranquilo, beleza. bem bom. Show de bola. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tinha bastante gente conectada, 99 É, pessoas como... de seguidores, etc., do GPAT. Normalmente Legal, tem assim 50, 60. Obrigada, show de Luana. bola. Deixa eu testar uma coisa aqui que o Crua me ensinou. Ah, olha só, olha, o O Crua me cru. ensinou coisas do Instagram, gente. Realmente dá para voltar aos comentários. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né? Hoje nossa live é sobre treinamento físico no voleibol, né? Avaliação e prescrição de treinamento físico no voleibol. E quem vai conversar comigo é o Pedro Chons. Depois ele pode se apresentar um pouquinho mais também. Mas vou fazer um breve currículo, bem breve, mas aí depois tu complementa com mais informações. Tá bem. O Pedro é graduado em Educação Física, fez o mestrado dele em Ciências Pneumológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje ele é doutorando do nosso grupo de pesquisa. Então, atualmente está em que ano do doutorado, Pedro? Tô chegando no fim do segundo, No fim do segundo na ano. Então, metade. está na metade do doutorado. Então, Pedro, acho que agora já deu tempo do pessoal visualizar que a live começou. Então, se tu quiser te apresentar um pouquinho mais, além do que eu já falei, fique bem à vontade. Beleza. Primeiro agradecer aí o convite, né, nessa iniciativa de estar aí colocando os estudos, né, que a gente faz no grupo, né. A gente tem essa necessidade aí de, além de pensar o estudo, executar o estudo, a gente tem a responsabilidade de divulgar, né? Eu acho que a maneira mais fácil aí que nos apresenta hoje nessa situação, a gente está usando esse canal. Então, parabéns aí pela iniciativa, né? Fluido Crua. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho aí sobre a minha experiência, né, no voleibol e no esporte em geral, né? Uhum. E falar em relação à questão da avaliação e a prescrição do treinamento físico no voleibol, tá? A ideia, então, eu vou falar um pouquinho de mim, que aí vocês vão entender mais ou menos como é que foi a montagem aí dessa conversa, né? Porque foi a partir dessas experiências aí que eu acabei aprendendo um pouquinho aí a tá prescrevendo o treino, né? Do voleibol por meio das avaliações, tá? Então, lá em 2016, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho de conclusão de curso, né, da graduação, 2015, né, perdão, com o Tartaruga, né, que era meu orientador, e nesse momento aí eu conheci o Guilherme Berriel, né, então que é o cara aí que me apresentou para tudo, né. Hoje ele é preparador físico aí da seleção brasileira, né, categoria sub-19. Sou eternamente grato a ele aí, né, a gente sempre está se conversando até hoje, né. Eu considero ele um parceiro não só na parte da parte prática, né, mas também na parte científica ali, ele está sempre com a gente, né. Uhum. Então ali eu conheci ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele e fiz meu trabalho de conclusão, né. Ali saiu dois estudos, né, que me deram base aí e me motivaram a continuar trabalhando com voleibol, né. Uhum. Então, em 2016 eu fiz o meu mestrado no Hospital de Clínicas, né, como tu comentou. E de forma simultânea eu participei lá do treinamento do Canoas, né? Do vôlei Canoas. Que aí Uhum. eu conheci mais a rotina aí do Berriel e também conheci aí o Marcelo Francoviac, né? Também é treinador.
de renome aí na área também, sou muito grato aí por toda a experiência. Então esse ano aí foi muito importante para mim, que me deu base aí para, digamos, colocar tudo que eu aprendi na faculdade, colocar em prática, tirar algumas dúvidas, enxergar o que dava e o que não dava. Tá? Então é mais ou menos aí que sai a nossa conversa de hoje. E aí, num segundo momento, junto com o BRL, a gente ficou responsável de trabalhar como organizador e responsável da preparação física do time universitário da URGS, né, num projeto também junto com o professor Leonardo Tartaruga, onde incluía ali os alunos do Vitor, o Léo também, que a gente teve um bom convívio ali, né? Então a gente trabalhava montando e eles dois trabalhavam aplicando o treinamento, né? Então foi uma parceria bem interessante e ali eu também consegui aprender com o Guilherme a questão de como montar o treino, né? Onde é a lógica, onde se encaixa as coisas, né? Então a parte mais de estratégia. E aí, dessa parceria, a gente trabalhava junto com o GPAT, né? Que é o meu grupo atual de pesquisa, que é coordenado pelo professor Cruel, né? E então a gente juntou os grupos, né? Em um determinado momento, e aí se estudava, né? A questão do voleibol, tá? Então foi daí que eu acabei migrando aí de grupo, né? A gente continua fazendo as parcerias tanto com a parceria do GPAT com o Locomotion, né? Principalmente na área do vôlei. E aí a gente pegou e criou um grupo, né? Também que em vez de só fazer a parte do voleibol, a gente faz avaliação física também no futebol, né? Que aí é o subgrupo atual do GPAT, no qual a gente consegue trabalhar com os meninos da graduação essa ideia que é a ideia do título, né? E que foi esse o motivo pelo qual eu escolhi o título da apresentação, que é a avaliação e a prescrição do treino, né? A questão sempre que a gente bate na tecla de pegar aí, por meio de uma avaliação, prescrever o treino, né? Que é a pergunta aí que é difícil de fazer, não é uma coisa simples, que a gente tenta não simplesmente monitorar em um momento e aí depois treinar de qualquer maneira e depois pegar e monitorar de novo, né? A gente tenta, por meio das avaliações, estar prescrevendo o treinamento, né? Isso tudo saiu daquele momento prático que eu tive com o BRL, porque ele é um cara que ele consegue aplicar na prática a ciência dele, né? E aí então não se tem desculpa, digamos, para não se prescrever um treinamento que não seja baseado em uma evidência, né? Claro que respeitando todos os ambientes, né, e todos os profissionais, mas essa aí que sai a lógica, né, e de onde nasce essa ideia do subgrupo. E aí, recentemente, eu tive também a oportunidade de estar participando da equipe de avaliação física, né, da equipe sub-19 da Seleção Brasileira de Vôlei, né, também pelo intermédio do BRL, né, com participação do Marcelo. E aí foi daí que é o meu currículo aí no voleibol, né? Eu tenho toda a minha iniciação em outros esportes, né, que é o caso do futebol. Também fui preparador físico do handball universitário, então jogador de tênis. Então isso me fez com que eu aceitasse, né, esse desafio e também me dá uma maneira lógica aí de tentar desvendar um outro caminho, né, que é o voleibol. E aí é o que hoje eu trabalho, que eu gosto muito aí, eu tenho prazer de estar trabalhando. Acho que é bem legal essa tua introdução, assim, porque o GEPAT ele é muito conhecido pelas atividades aquáticas, né? E hoje a gente tem esse subgrupo bem forte dos esportes, né? Tanto no futebol quanto no vôlei. Então é importante a gente mostrar também um pouco, né, dessa cara do grupo, que é a questão dos esportes também, tá? Bom, então já me falou um pouquinho de como tu chegou, né, no voleibol. Sim. E então eu queria agora já entrar um pouco mais no assunto, né, em si, né? Pensando que o voleibol é um esporte acíclico, né? A gente tem ali várias demandas e eu acho que é um ponto bem interessante dessa modalidade dos esportes coletivos em geral é que a gente acaba tendo que trabalhar meio que tudo, né? E como suprir essa demanda no treinamento físico, né? Na preparação física, porque o teu foco é justamente a preparação física, né? A gente não vai falar aqui sobre técnica, treinamento tático, técnico, a gente vai falar sobre a prescrição do treinamento físico. E a gente sabe que é super difícil fazer prescrição de treinamento físico em esportes coletivos, né? Isso é sempre um mistério, né? O pessoal estuda muito isso, quais são as demandas principais. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho. Que demandas são essas que a gente precisa no voleibol? Sim.
Não, é como tu introduziu, né? A gente precisa de todas, né? Então, quando a gente vai montar Só que essa resposta do todas deixa muito vago, né? Uhum. Então, eu acabo sempre gostando de trabalhar com algumas perguntas, né? Que são essas de quais são as demandas, né? Então, quais estratégias de montar o treino, porque ele vai me reduzindo aí algumas variáveis que eu consigo manipular, né? Acho que só para ir para o pensamento do tudo é meio perigoso, porque daí tu acaba replicando o que se fazia, né, em muitos lugares, o que se faz também, né? É. Então, assim, eu gosto de ter um desenho na minha cabeça que o voleibol, ele acaba sempre rodando em torno da questão de saltar, né? Por mais que a gente tenha a questão do movimento de braço, né, que é extremamente importante, mas eu acho que o principal fator aí é a necessidade do atleta saltar muito, né? E saltar em grande altura, né? Porque ele tem que superar uma rede, né? Ele tem que superar um adversário, que hoje no voleibol profissional muitas vezes a rede é meramente um detalhe, né? Porque os atletas saltam muito alto. E as principais ações ali é o salto de bloqueio, ataque e o salto para o saque, né? Então a gente tem que ter em mente esses três momentos aí, tá? Acho que a Rochelle falou do áudio, acho que agora tá. Eu acho que talvez tu esteja roçando o teu casaco no Tá, microfone. aqui. Acho que agora vai melhorar. Passar um pouquinho de frio, mas vai melhorar. Beleza. Então, pensando nisso, o principal fator que eu tenho que melhorar é o salto, né? Ó, tem que fixar o microfone, por Não, mas favor. agora Beleza. melhorou, tá mais nítido. Melhorou? Tá. Então eu tenho que melhorar o salto, e para que eu melhore o salto, eu tenho que treinar tanto a parte técnico-tática que envolve salto, quanto salto fora, né? Do momento do treino. Tanto treinamento quanto os jogos. Então isso acaba acarretando um volume de salto muito alto, né? Que acaba, então, trazendo o atleta para riscos de lesão. Tá? Então no modelo, assim, eu necessito saltar muito, eu preciso melhorar o salto, para isso eu necessito saltar muito, e aí no terceiro momento aí, isso pode ou não ocasionar a lesão, de acordo com como o treinador ele estiver manipulando isso, né? Que é a sintonia fina, né, que a gente tem que pegar e monitorar muito bem o atleta para que ele só melhore, né? Mas claro que às vezes foge um pouco de nós isso, né? Mas ele fique com uma probabilidade menor aí de ter uma lesão, tá? E as lesões principais ali é tornozelo, joelho, o ombro, né? Principalmente envolvido com os momentos de saque, ataque e bloqueio. Tá? Então, as demandas que eu diria, necessidade de saltar, muito volume de salto que pode acarretar em lesão. Então, são esses três momentos aí que eu enxergo, né? Para a gente ter uma noção de quão importante isso é, né? Por treino, aí a gente tem em média alguns estudos mostrando que eles saltam 90 saltos por treino, né? Uns outros estudos mostrando aí que eles saltam 110 a 150 saltos. Lembrando que quando a gente fala em média, né, ele esconde um pouquinho, né, aqueles que saltam 190, né, aqueles que saltam menos, porque algumas posições específicas, né, elas têm a característica de saltar menos ou de saltar mais, né? Aí eu trago até um estudo do Berriel, quando ele era aluno ainda da UBRA, né, que ele mostrou aí pra gente que a posição que mais salta aí é o salto, é a posição de central, e o movimento que mais salta é o salto de bloqueio, né? Então, por isso que é importante fazer esse esquema da demanda e enxergar onde é que ocorrem mais essas ações para que a gente consiga ou melhorar elas ou não ocasionar lesão, né? Então, mais ou menos esse esquema aí que eu entendo como demanda, né? Salta muito para melhorar o salto. Certo. E pensando nisso, assim, quais são as estratégias que vocês utilizam para tentar, então, de alguma forma, melhorar o salto e também a questão de prevenir né, lesões, afinal, é um volume bastante alto, né, de saltos. Sim. Então, como é que vocês buscam trabalhar isso, né, as estratégias que são utilizadas para tentar, de alguma forma, melhorar esse aspecto? Sim. Então, esse é o próximo passo, né? Que é aí que começa a ficar um pouquinho mais complicado. Primeiro, acho que a gente tem que entender que a variável de salto, ela responde muito à genética, né? A gente não tem como escapar disso, né? Então, a gente tem que entender que o nosso atleta,
ele vai desenvolver muito por causa da questão de quantidade de fibra tipo 2, né? Fibra relacionada a movimento explosivo, né? Mas isso, infelizmente, hoje a gente não consegue manipular. A gente consegue manipular ali a transição de uma para outra, mas não o suficiente para pegar um cara que não salta nada e transformar em super saltador, né? Porque a gente pode mudar ele de posição às vezes, mas isso fica um pouquinho à parte do processo de seleção, né? Sim. E então, o que a gente pode manipular? Eu enxergo assim, que a gente pode manipular a força, né, do atleta, a gente pode manipular a resistência aeróbica, que também é interessante, né, para a questão de salto. Lembra que a gente falou de volume, né, de salto? A potência, mais uma crítica de potência explosiva, que é aquela potência de arrancada ali, né? Tem alguns autores que não gostam muito desse termo, mas enfim, na minha cabeça fica bem desenhado, né? E a potência reativa, que seriam os saltos propriamente ditos, né? Então, assim, eu separo essas variáveis como principal. Quando a gente vai falar de categoria de base, né, a gente trabalha também muito com a questão da aplicação de força, mais ligada à questão de coordenação básica, né? Esses atletas vencem muita coordenação básica, até porque eles muitas vezes ganharam um super corpo, né? E a gente precisa trabalhar aí a questão da coordenação básica, que às vezes nesse modelo não tá, porque é mais ligado à questão do atleta profissional, né? Então, lá em 2016, né, acho que isso, eu começo a produzir aí os artigos do meu TCC, né? E a primeira variável que eu estudei aí junto com o grupo do Tartaruga, né, e com o Berriel, é legal falar que essas ideias, né, os problemas sempre nascem das ideias do Berriel, né? Então por isso que são extremamente práticos, né? A gente fez uma revisão sistemática que identificou lá que a força dos extensores de joelho, né, avaliado no dinamômetro isocinético, tinha relação com diversos saltos em voleibol profissional, tá? Então, profissional e também amador. Então, a variável de força, mesmo sendo avaliada num ambiente nada prático, ele correspondia a atletas que saltariam mais ou que desenvolveriam mais potência, tá? Aí, num segundo momento, eu fiz o artigo aí do meu TCC mesmo, né? Que foi a avaliação dessa relação, além dos desequilíbrios, uma relação dessa força com a potência e a altura de salto. E o que deu de resultado é que aquela avaliação que ocorria por volta dos 180 graus no isocinético, ele tinha uma relação com a capacidade de gerar potência, que a gente sabe que é importante para o esporte, mas não necessariamente para a altura de salto, né? Mas a gente tem que lembrar também que não é só de altura de salto que a gente vive, né? Porque ele também tem que deslocar rápido em quadro, e tem outras coisas aí que são importantes. Então, ali eu comecei a notar a extrema importância da força, né? E a gente começa a falar de como eu consigo avaliar a força de maneira prática e aí para depois treinar, tá? Assim, no modelo lá que a gente trabalha, e hoje tem um debate bem interessante sobre métodos de avaliação de força, de controle e tudo mais. Inicialmente trabalhava com a ideia do RM, né? Fazer a avaliação da repetição máxima, tá? Caso não seja possível fazer o treinamento com base na repetição máxima até a fadiga, né, onde tu prescreve ali alguma zona de repetição e tenta fazer até a falha, né, são maneiras boas aí que a gente tem de controlar. E em questão de avaliação, a gente pode fazer o teste de um RM, tentar chegar à carga máxima dele fazendo todo o protocolo da maneira correta, ou também utilizando aí, que também é correto, mas utilizando a escala de Lombard, né, que ela dá uma estimativa. São alternativas aí que se aparecem na prática, porque não que fazer individual não seja certo, na verdade é o mais correto. Só que pensando que a gente tem que avaliar de 16 a 20 atletas em quase que um dia para vários exercícios, né? Então, essas são as estratégias que surgem, né, para que a gente tenha pelo menos um valor de parâmetro. Né? Isso, digamos que é o que a gente faz e fazia. Tá? Aí, hoje se tem a questão do debate da perda de velocidade. Né? Então, aquele segundo modelo ali, aí partindo, ficou claro mais ou menos as avaliações, que é o teste 1RM, né? Ou prescrever pela repetição máxima. Pensando na questão de que o esporte ele necessita
que a gente desenvolva muita força em pouco tempo, né? Não necessariamente seja a variável potência, pode ser mais relacionada à questão da variável taxa de produção de força, tá? Então, se eu começo a trabalhar num regime de força, onde o atleta ele chega à fadiga, tem um determinado momento aí que ele perde, além de capacidade de gerar força, ele entra em fadiga e ele está treinando em uma velocidade abaixo do ideal, né? Então, do que ele vai conseguir expressar lá na quadra, né? Não adianta ele conseguir expressar a força rápida se ela não está dentro do espectro do que o esporte necessita. Então, às vezes, ele tem que ser mais rápido ainda, é mais zona de velocidade. Tá? Então, aí surgem as alternativas de fazer a prescrição do treino de força com base na velocidade, né? Que é o que a gente usou lá no Canoas. Para avaliação, a gente usou um acelerômetro, né? Uma alternativa. Tá? E de maneira bem prática, assim, que o que me remete, que dá para treinar com qualidade e com esse objetivo, é a questão de treinar por meio da repetição antes da fadiga, tá? Então tem algumas escalas que elas dizem assim, o atleta ele poderia fazer de 2 a 3 repetições, tá? Então eu consigo perguntar para o meu atleta, tá sobrando, né? Ou seja, tá sobrando. E se ele não tem esse controle, se está sobrando ou não, a alternativa seria ele chegar em um determinado momento lá no teste, no treino, até a fadiga, e daí a gente chegar para ele, ó, até aqui não dá, tem que ser um pouco antes. Então a gente faz sem a redução da velocidade, tá? Então acho que é o mais novo aí o que se tem, né, de fazer um treinamento sem tanta redução de velocidade. Isso pode ser visual ou por percepção de esforço, que já tem escala validada para isso, tá? Então, a prescrição parte disso, né, sempre dando preferência aí às zonas de força e potência, né? Claro que num primeiro momento ele precisa fazer uma adaptação ali que às vezes ocorre em zona de treinamento de hipertrofia, mas não com volume de hipertrofia, né, naquele conceito clássico, né, para adaptação pós-férias ali, né? Ele vem 2 primeiras semanas e tal, para ele não acarretar em lesão, tá? Pedro, sim, Pode. deixa eu ver se eu acompanhei o raciocínio. Na verdade, até eu acompanhei por um tempo lá no Canoas também, né? O BRL, na preparação física, não Sim. sei se tu sabe. Sei. E eu me lembro que eu peguei logo o período pós-férias, né? Então, eles tinham esse período de familiarização e depois, então, realmente trabalhavam mais a questão da força, né? Para então ir para a questão da potência. Então, resumidamente, assim, foi mais ou menos isso que tu nos colocou, né? Isso tudo em sala de musculação. Agora eu estou fazendo já perguntas já também de minha curiosidade, né? Eu não estudo vôlei, mas pratiquei vôlei bastante tempo. Sim. E eu ainda sou da época que a gente ficava correndo. Fazia o treino de musculação também, mas não tão específico. Mas a minha pergunta é se isso tudo é feito em sala de musculação ou vocês também vão para quadra fazer algum treino mais específico de pliometria, alguma coisa assim? Assim, nesse momento do treino de força, eu acredito muito que tem alternativas para a gente treinar quando não se tem tanto equipamento, né? Mas a qualidade mesmo ela vai ocorrer na sala de musculação, tá? Principalmente pro vôlei, né? Eu até outro esporte que a gente trabalha aí, que é o futebol, né? A gente tem essa discussão aí da falta de força mesmo, né? Porque na musculação, na sala de musculação a gente consegue controlar muito bem, né? A carga e os atletas são realmente muito fortes, né? Para ter apenas aquele estímulo ali e aí tu acaba trabalhando em zonas de resistência. Assim, Ana, que nem eu vou, antes de falar da pliometria, falar de um aspecto importante aí que às vezes fica passando, que tu falou, a gente só corria em volta da quadra, né? Então vou pegar esse gancho aí, antes de transformar essa força em potência, que é a questão da importância do treinamento aeróbico, né? E a gente olha assim, pô, o voleibol é salto, né, como eu disse, só que a gente não precisa, então teoricamente não precisaria treinar a questão aeróbica, né?
tem maneira de treinar isso, né? Não necessariamente correndo ao redor da quadra, aqueles treinos em circuito, ou hoje que se fala o treino de alta intensidade, o HIIT aí, né? Nesses regimes aí, são bem interessantes. E a gente fez um estudo lá no Canoas, né? Nesse ano que eu tava, que a gente conseguiu enxergar que os atletas que tinham uma maior carga de treino na segunda semana, ou seja, eles adaptaram, e aí no segundo momento tinha uma percepção de esforço mesmo, multiplicada pelo tempo muito alta, né? Eles tinham um pior desempenho no ioiô, né? Que é um teste de endurance, né? Então, que é o teste de resistência que dá um potencial aeróbico ali, né? Uma estimativa de potencial aeróbico. Então, para a gente notar que eu trago isso porque é extremamente importante a gente saber que, por mais que não seja uma variável definidora, ela pode te possibilitar tu ter uma carga maior de treino de salto, de força e de técnico e tático, e aí no segundo momento tu conseguir treinar mais essas variáveis importantes e aí melhorar. Então, às vezes a gente acaba falando só do específico, né? E por trás ele é bem importante, tá? O que se usava? Acho que Foi voltou. tu ou não? Não sei. Os dois ficaram... Eu fiquei esperando ver o que acontecia, mas acho que agora deu. Vamos ver. O pessoal Tá, saiu, não. Tá, os 30 que estavam ainda estão. beleza. Foi a gente, então. É. Caiu geral ali. Então a gente estava falando da questão o Pedro caiu, isso aí. Tá? Acontece. Acontece. Então a gente trabalha, né, no regime utilizando a questão do circuito, né? E a gente pode ter como base ali a questão do intervalo entre os ralis, né? Então ali que varia bastante de acordo com a idade, né? No qual nas idades iniciais o rally ele é menos intenso, né? Mas com descanso maior, com descanso menor. E aí já no profissional ele é um rally muito mais intenso com um descanso maior, né? Então a gente tem que fazer essa adaptação de acordo aí com a demanda do esporte e usar isso, né? Seja 10 segundos de ação com 20 segundos de intervalo. Então usar esses estudos aí que nos embasam para montar o treinamento de resistência, tá? E usando sempre características próximos do vôlei mesmo, né? Os movimentos de ataque, bloqueio, numa quadra de areia, ou pode ser na quadra mesmo. Então é assim aí as estratégias para trabalhar essa variável que muitas vezes não aparece, né? É uma variável que aparece Sim. e é trabalhada bem no início, tá? E aí, Ana, em relação à questão... Pode falar. Pode Não, falar? não, pode continuar. Mas segue na tua linha aí de raciocínio. Tá, beleza. Não, é que tu comentou lá da pliometria, né? Na questão de transformar essa força, né? No que acontece no campo mesmo, né? Na quadra lá. Então, eu trabalhei a força, né? Em determinado momento. Aí eu tenho que começar a fazer a transferência para a força na velocidade que eu quero na quadra, né? Então surge aí a parte do treino de potência que tu também falou, né? Que, ao meu ver, também necessita que seja realizado na academia, né? Quanto mais controle a gente tiver da velocidade de execução, melhor, né? Então a avaliação, novamente, ela parte da utilização daqueles acelerômetros, né? Dos encoder, que é o medidor de velocidade da barra, né? Hoje tem aplicativos que também mensuram essa velocidade e realizar as repetições com uma carga mais baixa ainda, né? Mas com carga ainda, com carga se entende a massa deslocada, só que sempre com um regime de muita velocidade. De maneira resumida, não perca a velocidade, né? Se não tem todos esses equipamentos e tudo mais, pode baixar mais ainda a carga em relação ao que se fazia de força, né? E pega e treina sempre em máxima velocidade, muito longe da fadiga, tá? Beleza, pode falar. Não, eu dando continuidade, assim, tu falou um pouquinho aqui das estratégias, né, pra gente
otimizar todas essas demandas, né, do vôlei. E tu chegou a comentar em alguns pontos, assim, os instrumentos que a gente pode utilizar, né, para monitorar essas cargas de treino, né? Tu chegou a Uhum. falar em alguns aspectos e eu acho que isso é um ponto importante para quem pensa em trabalhar com a prescrição, né, de treinamento físico, seja no voleibol, nós estamos aqui falando mais específico do voleibol, mas nos esportes coletivos, que equipamentos seriam esses, né? Que estratégias de monitorar a carga a gente pode utilizar? Tu já deu ali, mas eu queria que tu, né, resumisse, né, quais seriam essas estratégias de monitorar a carga. Sim. Pensando naquela divisão clássica ali, né, da carga externa e da carga interna, né, começando ali pela carga externa, né, que é aquilo que, digamos que é imposta ao jogador, né, que é a questão de quantos saltos ele pode fazer. A alternativa que aparece mais viável é a utilização dos acelerômetros, né, que a gente faz estudos com ele, o BRL, ele mensura, né, esses saltos, por isso que a gente tem essas métricas tão fidedignas, né, porque ele mensura em tempo real por meio de um acelerômetro. Né? Então, cada jogador tem o seu acelerômetro, né? Aí ele faz uma ação de salto e a gente contabiliza salto, a altura do salto, contabiliza Isso, o volume de salto. isso é num período específico do treinamento, assim, no início? Quando é que vocês costumam fazer essa avaliação para... O tempo inteiro. Treinamento e jogo. Né? Então, é monitorado em tempo integral, né? Os atletas já são bem familiarizados com a questão da colocação do acelerômetro, né? E é uma prática até de feedback para eles, né? Ah, você tá saltando melhor e tal. E aí consegue ao longo da temporada aí ter um feedback da melhora deles. Né? Então, e também do excesso de volume e tudo mais, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Tem como tu controlar se, por exemplo, tá caindo muito o número de saltos, de repente já tá com uma fadiga instalada ali que precisa de uma recuperação um pouquinho maior. Ó, Uhum. aproveitando aqui o gancho, perguntaram onde é que é colocado o acelerômetro. Eu também fiquei um pouco com essa dúvida se isso não atrapalha de alguma forma, né? Tu falou que eles são bem familiarizados, mas enfim. É, próximo ali ao centro de massa, né? É bem próximo da coluna ali, né? Lá no próximo do sacro, né? Ele fica com, na verdade, fica na cintura, né? Às vezes ele anda para um lado, às vezes anda para o outro, né? Fica na cintura ali. Ele pega saltos acima de 15 centímetros. Então ele tenta não pegar o erro de só o atleta baixar e subir, né? Então essa é a instrução de uso. Tem alguns estudos que mostram colocando na meia, mas aí ele tem mais erros. Então é na cintura ali, né? Então, basicamente, O, é isso. o acelerômetro, então, é usado como uma forma de tentar monitorar, né, como é que tá o atleta. Tem mais alguns Isso. instrumentos que vocês utilizam nessa prescrição do treinamento físico? Quando eu estava junto lá no Vôlei Canoas, que tinha muito a questão da percepção de esforço, né, e a percepção de recuperação, que eu achava bem interessante para ver quanto o atleta estava recuperado para o treino que ele ia fazer, né, e o quanto ele sentiu no treinamento também, né, eu achava isso bem legal. E tu chegou a comentar um É, pouquinho sobre isso também. sim, é aquele estudo que foi feito, né, da relação com o desempenho no teste do ioiô, foi justamente com as cargas que a gente captava ali no treinamento, né. Então a gente trabalha basicamente com três escalas, né, que é a de percepção de esforço, a percepção de recuperação e o rescue, né, que seria uma de estresse geral, né, estresse e recuperação geral, né. Então a mais aplicável é a PSE, né, que é pode usar uma de 6 a 20, né, que é a escala de Borg lá, ou adaptada, que vai até 10, né. Então, o atleta, todo final de treino, ele diz qual é que foi a pontuação dele, e aí aquela pontuação a gente anota e multiplica pelo tempo e tem a carga dele, tem outros marcadores, né. Então, digamos que a carga é o marcador que a gente mais utiliza para carga interna, né, que é a resposta do atleta aquele volume de salto, né? E tem a de recuperação, que a grosso modo é perguntar para ele como é que ele sentiu, como é que ele está se sentindo no momento antes de iniciar o treinamento, né? Então, isso.
E aí tem a do Rescue, né, que foi uma escala, que é uma escala bem completa, ela tem, acho que são 77 itens que a gente aplica em momentos específicos, né, não dá para aplicar todo dia, né, que foi a escala que o Berriel usou no estudo que acabou. Voltamos. Hoje, Voltou? hoje Aí. estamos um pouco de instabilidade. Eu acho que agora foi o meu. Ah, é? Eu acho Beleza. que sim. E aí a gente viu, né, que essa é uma escala bem interessante porque ela consegue ter uma relação com outros marcadores que são bem difíceis, não são muito difíceis, né, mas eles têm, depende um pouquinho da questão financeira, por exemplo, secar, né, às vezes até uma altura de salto, né, pelo tapete. Então, quando oscilava essas variáveis, também oscilava a escala do Rescue. Então é um marcador também bem interessante. O Acho que pessoal agora falou eu aqui repeti aí, né? que travou quando começou a falar do resto, mas eu acho que, enfim, se quiser dar só uma repetida rapidinha do que é e que para mim travou quando tu falou do artigo na Sports Meds, depois foi tranquilo. Sim. Um questionário de 77 questões, tá? E aí, na internet. E aí, ele te dá a questão de recuperação e estresse geral, né? Então, acontece que quando os marcadores como CK subiam, alguns marcadores subiam também, tá? Então, é interessante porque a gente acaba tendo um equipamento aí muito mais simples para ter algumas variáveis umas variáveis com um marcador com uma relação bem importante aí com outras variáveis. Certo. Estão dizendo que o nível é muito alto, Pedro, por isso que a internet está travando. É Montenegro mesmo. Montenegro, ok. Pedro, o Arthur fez uma pergunta aqui que eu acho que dá para a gente encaixar agora, porque a gente está falando bastante dessa questão de como controlar as cargas, etc. Ele perguntou quais são os cuidados que se deve ter para melhorar a potência. Para melhorar a potência, obrigado aí, Arthur. Principal é a questão da velocidade, né? Não ter um treino com redução de velocidade ou na questão de mensuração de salto ali, não ter um treino que diminua muito o desempenho do salto. Ali usam alguns marcadores aí de 10%, né, da altura de salto, né, mas isso aí é bem variado de acordo com os estudos, né? E digamos, numa primeira fase onde eu quero ter uma aquisição de força, aqueles saltos que partem agachados são interessantes, e aí no segundo momento, e mais para a temporada inteira, aqueles saltos reativos, né? São bem mais importantes, que eles têm uma transferência, como a gente viu também no estudo, aí tem uma correlação muito grande com o salto de ataque e o salto de bloqueio. Então, não sei se eu respondi o Arthur aí, mas é nesse caminho, né, que a preparação física ela visa melhorar, né? Como bem mostrado aí também num estudo aí também com o grupo, que foi o trabalho de conclusão do Lucas, que lá na seleção, né, que o treino do Guilherme, do Berriel, conseguiu melhorar ali uma faixa de 13% ali o coeficiente elástico, tá ligado à questão da reatividade que a gente fala, né? Então é mais ou menos nesse caminho aí, não sei se te respondi, Arthur, mas é cuidar para não ter fadiga, tá? Sim. E esse resultado que foi encontrado é um resultado muito bom, né? Para quem talvez não esteja familiarizado com essa medida, né? O resultado que foi encontrado com o treinamento BRL foi fenomenal. Fenomenal, na verdade, vindo dele é esperado, né? Mas é um treino bem com volume que é bem abaixo do volume que se fala nas diretrizes, né? Mas aí que tá uma sacada importante, não está relacionado à fadiga, né? E aí um segundo momento, porque ele conseguia colocar esse treino na rotina deles. Então, eles saltavam cerca ali, no máximo 90 saltos,
e num segundo momento iam para a quadra saltar mais ainda, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente vê na literatura algo só separado, a gente pensa assim, pô, agora eu tenho que aplicar 200 saltos que eles são alto nível. Só que não pode esquecer que eles também têm que saltar em quadra, né? Sim. Isso é bem, bem importante, hein? O Rodrigo está perguntando na seleção brasileira de base que tu avaliou, tinha muita diferença técnica no salto entre eles, entre os atletas? Diferença técnica? A técnica do gesto, não. Eu não, pelo menos eu não identifiquei. Tinha muito mais na questão de uma questão mais antropométrica mesmo, né? Os atletas serem mais altos mesmo, ter uma envergadura maior, mas o gesto em si, não. Né? São bem, assim, para entender o contexto, foi avaliação lá na CBV, onde era o Campeonato Brasileiro de Seleções de Estados. Então, querendo ou não, a maioria passava por algum processo de seleção. Né? Então, acabava que não tinha tanto problema técnico. Né? Já chegam Só mais que isso prontos. já chega, assim, tem bastante problema técnico, né, quando a gente vai comparar com os selecionados. Mas olhando aquela amostra como um todo, é meio parecido. O que ocorre é assim, ó, quando a gente vai olhar os que têm características de ser selecionado, né, que é aí que nasce a ideia do meu doutorado, aí sim, eles são atletas altos, com boa técnica de salto, e eles conseguem correr muito bem, são velozes, são ágeis, então é um todo. E aí vem daquela fala anterior da coordenação motora básica, né? Porque tu consegue, aí o atleta ele tem que ser, digamos, ele tem que ser bom em várias coisas, né? E ele não, e aí então no salto em si não tem muita, não, eu não vejo tanta diferença. Mas aí quando vai tratar dos outros que não são tão específicos, aí tu consegue enxergar umas falhas e aí que vai caracterizar ele ter uma chance maior ou não. Sim. Agora sim, para a gente dar continuidade, né, alguns pontos que a gente comentou para falar aqui na live, eu teria uma questão, eu acho que entra no que a gente vai falar agora, e também a Carla fez uma questão sobre a relação, como é que tu vê a relação volume e intensidade no vôlei. E nesse mesmo sentido, né, uma coisa que eu queria que tu falasse um pouco é de como tu distribui essas cargas ao longo do ano, por exemplo, né? Sabendo que o vôlei, ele tem aquela questão de que joga, às vezes, 2 vezes por semana, né? Às vezes 2 campeonatos. Então, como é que isso é distribuído? E aí, fazendo o link com uma das questões que a gente tinha conversado, né? Que é a questão da prevenção de lesão. Né? Então, tentar aí juntar essas questões que eu estou te trazendo, mas pensando em como prevenir lesões, né? Porque a gente também não pode manter um volume ali ou de saltos o tempo todo. E eu me lembro, inclusive, que tinha períodos que eles faziam treino em quadra que não saltava. Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai falar de treino, é tudo meio integrado, né? Isso aí também foi algo que me chamou bastante atenção, né? Que naquele período justamente onde se treina cargas de força, de adaptação, não se treina salto, né? Pô, chega no vôlei, é como se chegasse no futebol e não se treinasse corrida, né? E aí a gente chega no vôlei e não treina salto, e tem uma lógica muito importante por trás. Os jogadores são extremamente pesados, né? E aí qualquer salto desses pode acabar acarretando aí numa lesão, né? Em relação às semanas, o desenho que eu vejo na minha cabeça é quando primeiro que a gente faz com monitoramento de carga, né? Então é uma resposta do jogador. Tem jogador que vai treinar mais, tem jogador que vai treinar menos, né? Mas de maneira geral ele obedece numa curva ali, né? De subida de carga, aquela ideia de vai subindo 3 semanas, décima quarta e sobe mais, 14ª. E aí próximo lá da competição, alguma coisa assim, baixa um pouquinho mais, mas não muito, assim. Então, na questão de carga interna, né? Carga interna que é a resposta ao treino. Modelo de treinamento, acho que quando não tinha jogo ali depois do jogo, na segunda, quando não tinha jogo depois, é folga, né? E aí quando não, aí tu faz toda a semana completa com um treino mais baixo e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Não muda muito o desenho do treino. O que muda é a questão da quantidade de salto, mas muito relacionado à diminuição de tempo ou não, né? Porque ela está relacionada também à questão de quantidade de salto. Então é basicamente isso que se modifica,
né? Mas um desenho pronto não tem como, é muito em resposta ao que o treinador, o treinador quer, né? E ao que o grupo apresentou, tanto na resposta de carga, tanto quanto na resposta de salto, né? Porque às vezes o atleta pode saltar muito e no outro dia indicar que a recuperação dele está muito boa. Então é um desenho pronto assim é meio difícil, né, Sim. de, de colocar. Pedro, acho que para a gente ir finalizando, eu queria que tu falasse um pouco também da tua experiência, né, lá na CBV e nisso falar um pouco dos processos de seleção de novos talentos, né, na Seleção Brasileira Sub-19, que foi a que tu esteve, né, mais de perto, né, a Sub-19 masculina. Então fala um pouquinho Isso. para nós do teu trabalho, né, como é que foi essa experiência e como é que funciona essa questão do processo de seleção. Sim, esse é outro momento aí que eu sou extremamente grato ao Guilherme, ao Marcelo, né, e ao grupo, o CRUO, né, como nome do grupo, por me possibilitar uma base para chegar lá, né, e ter essa experiência e conseguir contribuir um pouquinho ali, né, com a questão do processo de seleção. Então, e aonde nasce a ideia do meu trabalho de doutorado, né? Então, o que que acontece? Como é que ocorre hoje, de maneira resumida, aí, o desenho, né, de processo de seleção? Os atletas, desde das categorias bem inferiores, aí a sub-19, eles participam de vários campeonatos, né? Seja realizado pela CBV ou seja realizado pelos clubes, e os olheiros da CBV, eles vão, né, para essas competições, no qual a gente realiza, então, a questão da avaliação física, né, que o Guilherme é o encarregado, e aí a avaliação técnico-tática, que aí tem o nome aí do Cadillac, que é o responsável aí neste momento, né? Então é assim, e aí tem outras entradas, né? Tem por meio da questão de conversa com treinadores, né? Em relação à parte técnico-tática, né? Que é indicações. Tem um processo bem legal que é que quando eu dei uma palestra para o pessoal da Sojipa, eles não sabiam, para os alunos, né? Do time de vôlei, que tem no site lá da CBV um link no qual tu pode mandar o vídeo também para como processo de seleção, né? Então é uma outra entrada, né? Aí assim, hierarquicamente na minha cabeça tem lá a parte da avaliação técnico-tática e digamos, para decidir se o jogador vai ou não vai, tem uma dúvida, tem as avaliações físicas, né? E aí, o que ocorre? Quando ele vai para um processo, digamos, de laboratório, né, que é a primeira entrada dele lá na CBV, que é 2 semanas de treinamento, uma semana de treinamento para cada grupo, já vem com um histórico muito grande. Então, a gente tem um banco de dados muito grande, né, onde o treinador, que é o Magu, ele consegue olhar, né, todo o desenvolvimento do atleta, o Berriel na parte física, lá, o Cadillac como auxiliar, eles conseguem identificar, por exemplo, assim, o atleta tem todas as características, ele tá jogando muito bem, só que ele não treina força. Pô, esse é um fator problema, né? A gente vai perder lá um baita jogador. Então tem todo esse acompanhamento. E aí, um dos campeonatos que eu avaliei no início e esse ano pude avaliar de novo aí com a ajuda do Vitor, né, o nosso aluno da graduação, tem o CBS, que é esses campeonatos de seleção dos estados, que é o mais próximo da convocação, tanto para um sul-americano quanto para um campeonato mundial. Então, no ano que eu fui, foi ano passado, na sequência era o campeonato mundial, e esse ano era para ser o sul-americano, né? E aí, então, a gente faz a bateria de avaliação física novamente, consegue ter o comportamento individual de cada atleta, né? Em relação a ele mesmo, durante 5, 6 avaliações aí. E aí tem a avaliação técnico-tática, né, que é a que hierarquicamente está primeiro, e ali a gente usa depois para ver como é que está o comportamento e desempenho físico. Então, tudo isso é levado em consideração, comportamento em quadra e tudo mais, para que saia este processo de seleção aí dos novos talentos. Muito bem. E teu trabalho está relacionado com todas essas questões. Fala um pouquinho, assim, do que tu vai fazer do teu trabalho. Sim, o que acontece? A gente usa essas variáveis de desempenho físico, né, para caracterizar o atleta.
Só que a gente sabe que não necessariamente o jogo ele vai ser decidido por um atleta que tem um alcance maior. Muitas vezes é um atleta que ele chega mais rápido na bola, né? Então, talvez só a envergadura, talvez só alcance não seja suficiente. Então, a gente começou a notar que naquele banco de dados ali, os atletas que se destacavam, eles têm outros componentes como a agilidade, a velocidade, né? Como fatores que também podem contribuir para essa convocação. Tá? Então, o meu trabalho está voltado em tentar identificar quais são essas variáveis, qual o peso de qual dessas variáveis aí para um modelo matemático, e aí, num segundo momento, utilizar esse modelo matemático para tentar captar novos atletas aí com características do desempenho físico dos selecionados, né? Não quero dizer que a gente vai selecionar eles pela característica física, né? A gente só vai dar um aporte por meio de um modelo matemático num banco de dados gigantesco, porque na prática é muita gente para ficar olhando. Sim. E isso pode ocorrer alguma perda de um atleta com uma característica que pode ser trabalhada depois. E além disso, tu não privilegia só aquele extremamente alto ou simplesmente aquele que tem um alcance muito alto. Privilegia um componente, né? Um todo ali. Então essa é a ideia do trabalho. Muito legal. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos antes de finalizar. De qualquer forma, enquanto o pessoal vai pensando aí se tem mais alguma pergunta. Pedro, muito legal todo esse teu trabalho, né? É muito legal ver o quanto tu desenvolveu e cresceu assim dentro dessa área, né? Começou lá no teu TCC, no mestrado deu uma saída, mas o doutorado voltou com tudo e tá fazendo um trabalho muito legal e bem reconhecido, né? Eu acho que tem ali com certeza, né? Uma super mão do Berriel, que é um cara que é super aberto, né? Muito legal de trabalhar com ele e, enfim. Se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, não sei se tu quer dar uma mensagem final, assim, né? Eu gosto sempre de pedir para que vocês deem o resumo, né, da mensagem que vocês gostariam de passar. Beleza. Ana, te agradecer aí, né? Agradecer o Berriel, ao Marcelo, que me proporcionaram isso, né? E principalmente aí o Cruel, né? Que me possibilitou, né? A estar estudando no que eu gosto, né? O Tartaruga pela base ali que me deu, né? E a todo o grupo. Como mensagem principal aqui eu escrevi algumas frases só para a gente tentar resumir, né? Ali o que foi falado hoje. Então, o que eu acho importante? A gente entender a demanda física do voleibol e de qualquer esporte que a gente vá praticar, né? Vai praticar no sentido de aplicar algum treino, né? É importante que a gente consiga planejar o treinamento de acordo com o calendário. A gente não falou muito sobre isso, mas tem que ser falado, né? Que todo esse controle é por causa disso, né? Muito importante prescrever o treinamento por meio da avaliação física, e a gente viu que dá para fazer isso, né? E a gente vê no grupo, a gente estuda muito isso, e tem que ser por meio da avaliação física, né? É importante a gente estar monitorando essas cargas de treino, né? Exige um pouco de trabalho, mas o trabalho é recompensado pela compreensão do que está acontecendo, né? E assim, de mensagem final, a gente falou hoje na live vários métodos e tudo mais, mas a ideia é juntar o conhecimento prático de vocês, o conhecimento científico e criar o método de vocês, né? Eu acho que é isso mais importante, né? De mensagem final, assim. Eu acho que é isso que me faz querer estudar aí mais para melhorar esse esporte. E é muito legal porque vocês estão aplicando tudo isso, né? O Berriel tem aplicado isso há bastante tempo e os resultados estão sendo muito bons, né? Então, só tem a ter cada vez mais trabalhos e mais resultados bem positivos com toda essa estrutura que vocês estão formando. Então tá, Pedro, acho que não veio mais nenhuma pergunta aqui, só veio muitos elogios a ti. Então, te agradeço, né, por a gente ter tido essa conversa. Realmente a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, né, de toda essa periodização, de como montar e etc. Então, quem sabe para um outro momento, em alguma palestra que tu vai dar por aí, quem sabe na tua defesa de doutorado, né? Então, fiquem de olho aqui no GEPAD que a gente vai sempre atualizando o que essa gurizada está fazendo.
Tá, brigadão, Pedro, de novo. Obrigada a todo mundo que assistiu, foi muito bom. Ó, mais elogios. E a live vai ficar gravada, né? Então, quem não pôde Tá. assistir inteira, dá para buscar ali no IGTV. Brigadão, Tá bem. Pedro. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Conta aí comigo aí para futuras conversas, tá bem? Tá Beijão em bom. todo mundo. Abraço, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.